Daniel Tigre é um dos desenhos mais famosos da TV. E você sabia que tem um monte de desenho que imitou ele na cara dura por causa disso? As Pistas de Blue é um daqueles desenhos que todo mundo já viu. O que quase ninguém percebe é o quanto ele conversa diretamente com o universo do Daniel Tigre. Não é só semelhança de estilo ou clima educativo. A ligação é bem mais direta do que parece. Os dois programas nasceram da mesma mente criativa. Consegue acreditar? Ângela Santomero é o nome por trás dos dois sucessos. Foi ela quem levou tanto as Pistas de Blue quanto a vizinhança do Daniel Tigre pra TV. E isso explica muita coisa. A Blue, assim como o Daniel, se frustra quando não encontra o que procura e precisa aprender a lidar com isso. A grande diferença é que a cachorrinha interage com um amigo humano de verdade, enquanto o Daniel vive cercado apenas de personagens animados. Fora isso, a estrutura, o tom e a proposta educativa seguem caminhos bem parecidos. E eu aposto que você não esperava por essa, né? Pra ser sincero, eu também não. E nós vamos te mostrar isso agora, então assina o canal e se prepara para mais um Canal Planeta Teen. Daniel Tigre é tão marcante que acabou virando um molde. E não, nós estamos falando de personagens obscuros. Um dos inspirados mais óbvios pode estar bem debaixo do seu nariz, o George Pig. Enquanto um é um tigrezinho educacional e o outro é um porquinho caótico, a base dos dois é a mesma. Ambos são bem pequenos, aprendendo a lidar com emoções, regras e frustrações do dia a dia. E quando algo não sai como eles querem, coitado de quem vai ouvir o choro. Quantas vezes você já ouviu o George chorar porque o dinossauro dele estragou? Em Peppa Pig, ele tenta tomar o controle da TV da irmã mesmo não sendo a vez dele, e isso não dá muito certo. Já em A Vizinhança do Daniel Tigre, o próprio Daniel explode quando a Helena senta no banco que ele queria, mesmo ela tendo chegado primeiro. Situações diferentes, mas a reação é idêntica. A única diferença real entre os dois é que Daniel explica tudo cantando, enquanto o George resolve tudo imitando um dinossauro. No fim, muda o bicho, muda o cenário, mas o comportamento é o mesmo. Daniel fala demais, George quase não fala nada, mas a inspiração é clara. Assim como a próxima que vamos te mostrar agora. Existe um desenho chamado Plim Plim, lançado em 2011, que quase ninguém conecta com Daniel Tigre, mas quando você conhece o Hog, a semelhança começa a gritar. Hog é um porquinho pequeno, rabugento e do contra. Gosta de brincar, se divertir, mas trava completamente quando o assunto é dividir alguma coisa. Soa familiar? Pois é. Assim como o Daniel, o Hog é imaturo, perde a paciência fácil e vive se frustrando. Mas tem um detalhe ainda mais suspeito. Hog anda sempre com saxofone, um instrumento de sopro que é bem próximo de um trompete. E quem conhece o Daniel sabe que a música é praticamente parte da personalidade dele. Não parece escolha aleatória, não acha? Quem sabe tenha sido feito até em forma de homenagem, ou porque outras crianças já gostam do Daniel, vão gostar desse também se for o mais parecido possível. Você também acha que foi homenagem ou uma cópia descarada? Comenta com a hashtag Daniel aí embaixo pra gente saber. Lembra de Rugrats? Um dos desenhos mais icônicos da era de ouro da Nickelodeon. E no meio daquele caos todo existia a Angela Pickles, uma personagem que, surpreendentemente, tem mais em comum com Daniel Tigre do que parece. À primeira vista, Angélica é vista como uma vilã da história, mandona, egoísta, cheia de atitudes questionáveis. Mas calma, isso não faz dela uma menina má. Assim como Daniel, ela é só alguém aprendendo onde estão os limites. Tanto Angélica quanto Daniel erram porque ainda estão entendendo o que é certo e errado. Por isso os adultos entram em cena, explicam, corrigem e transformam cada confusão em lição. Angélica já chegou ao ponto de chutar o próprio tio só pra conseguir um doce. Exagerado, né? Pois é, mas é mais fácil imaginar o Daniel tendo acesso parecido quando algo não sai do jeito dele. A diferença é o caminho até o aprendizado e não o erro em si. E o fato de que a Angélica é uma menininha pequena e o Daniel é literalmente um tigre. Eu não sei você, mas eu prefiro irritar uma pirralha ranhenta do que um tigre. No fundo, nenhum dos dois é mau. São crianças em construção, tropeçando enquanto aprendem a ser pessoas melhores. E quando você percebe isso, fica claro que até os personagens de épocas diferentes compartilham o mesmo DNA emocional que o Daniel Tigre ajudou a popularizar. E falando em desenhos da Nickelodeon, lembra do Nihao Kailan? Nesse desenho aparece um personagem que é muito uma versão descontrolada do Daniel Tigre, o Ho-Ho. Enquanto o Daniel aprende a lidar com sentimentos cantando, Ho-Ho faz o oposto. Ele é um macaquinho explosivo que perde a cabeça fácil e precisa aprender à força a controlar a própria raiva. Tem uma cena que não dá pra tancar. No dia em que nada sai do jeito dele, Ho-Ho vai até o Rinto, que, olha só, é um tigre, e simplesmente dá um soco no amigo. Mano, o quê? Um macaco batendo num tigre é muito pior do que cutucar uma onça com vara curta. Ainda mais quando lembramos que o próprio Daniel já teve momentos em que quase passou do limite. A diferença é que o Daniel tá com a terapia em dia. Como quando ficou furioso com a irmã Margaret por derrubar sua cerca de brinquedo e quase bateu nela, mas conseguiu se controlar a tempo. Ho-Ho parece o e se do Daniel Tigre. E se ele não aprendesse a se segurar?
E se a raiva vencesse? O resultado é um personagem mais agressivo, mais caótico e que deixa claro como outros desenhos sabiam exatamente quem estavam imitando. Talvez você esteja se perguntando como a gente sabe que todos esses personagens bebem da mesma fonte. A resposta é bem mais simples e antiga do que parece. O Daniel Tigre não surgiu do nada. Ele é herdeiro direto de um programa clássico chamado A Vizinhança do Sr. Rogers, exibido lá em 1970. Sim, mais de meio século atrás. Tempo suficiente para plantar ideias que continuam sendo recicladas até hoje. Por isso, mesmo que alguns desenhos da nossa lista sejam mais antigos que A Vizinhança do Daniel Tigre, a lógica continua firme. Daniel estreou em 2012, Peppa Pig chegou à TV em 2004. Tudo o que moldou o Daniel vem de um programa muito mais velho do que os dois. Então sim, faz sentido dizer que o George Pig foi inspirado no Daniel, porque o DNA emocional que criou o Tigrinho já existia décadas antes dele nascer. No fim das contas, não importa quem veio primeiro na TV, o que importa é de onde a ideia original saiu. E agora que você conhece essa origem, fica mais fácil perceber quantos Daniel Tigres continuam sendo recriados e disfarçados por aí. Pouca gente percebe, mas Pocoyo também entra fácil na lista de personagens moldados pelo Daniel Tigre. E quando você compara os dois com calma, a semelhança salta aos olhos. Assim como o Tigrinho, Pocoyo é curioso, inquieto e transforma qualquer brincadeira em um mundo imaginário. Os dois vivem explorando, testando limites e aprendendo na prática, quase sempre do jeito mais bagunçado possível. Os dois também compartilham outro detalhe importante: uma irmã mais nova. Daniel tem a Margaret, Pocoyo tem a pequena Bea. E nos dois desenhos, o foco é ensinar coisas básicas da vida, como se comportar melhor e até recolher o próprio lixo. Mas nem tudo são lições tranquilas, hein? Pocoyo, assim como Daniel, tem dificuldade em dividir e às vezes agem de forma bem egoísta, como naquele episódio em que ele constrói uma parede só para se separar do pato depois que eles brigam por um brinquedo bobo. Uma reação exagerada, mas muito familiar. Sabe o que mais é familiar? O botão de se inscrever no canal aí embaixo. É só clicar nele e ativar o sininho para receber automaticamente os melhores vídeos sobre os melhores desenhos. Em 2011 surgiu um desenho chamado Franklin e seus amigos. À primeira vista parece só mais uma história tranquila, até você perceber que ele segue um caminho bem parecido com o do Daniel Tigre. Aqui o protagonista não é um tigre, mas uma tartaruga. Mesmo assim, Franklin também adora brincar, explorar e aprender enquanto se diverte. Troca-se o animal, mas a proposta continua praticamente a mesma. Um personagem calmo, brinquedos favoritos por perto e lições surgindo do nada. As semelhanças vão além do comportamento. Os dois têm apego por bonecos muito específicos. Daniel não vive sem o Taigo, seu tigre de pelúcia azul. Já o Franklin tem o Sam, um cachorrinho de pelúcia também azul. Coincidência demais para ignorar, não é? A diferença é que Franklin costuma ser mais certinho. Ele aprende, se frustra às vezes, mas raramente passa dos limites como o pequeno tigre. Na moral, eu sempre achei esse desenho do Franklin meio chato. E você? Mas no fim, Franklin parece uma versão um pouco mais madura, só que da mesma fórmula. Menos birra, mais calma, mais tédio, mais sono, mas a base é bem parecida. Isso mostra que, mesmo mudando o casco pelo pelo, o espírito do Daniel Tigre continua aparecendo nos lugares mais inesperados. Mas então me diz, qual desses é seu desenho favorito?